Vamos lá, já estamos gravando. Muito boa tarde a todas e todos. Com o quórum devidamente conferido, uma ausência justificada, doutor João Machado. Declaro abertos os trabalhos desta 19ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, reunião do dia 7 de junho de 2022. Saúdo o nosso corregedor-geral, que hoje nos acompanha online. Saúdo a doutora Tatiana Bicudo, nossa secretária, em nome de quem cumprimento todos os demais membros deste colegiado. Faço igualmente uma saudação aos nossos servidores que nos acompanham nessa jornada, assim como aos nossos colegas e todos aqueles que nos assistem pela rede social. Primeiro item da pauta é a ata da reunião anterior, a ata esta que foi enviada para todos os membros deste colegiado. Eu indago se há alguma observação. Em não havendo qualquer observação, podemos, então, considerar aprovada a ata da reunião da última terça-feira. Não há... Temos avisos aí, doutora Tati? Pois não. Verdade. Não há, ainda bem, avisos de falecimento, mas há um aviso de aposentadoria. Semana passada assinei a aposentadoria do nosso ilustre colega, querido amigo, doutor Florindo Campanella, terceiro promotor de justiça do Juizado Especial Criminal, aposentadoria publicada no dia 3, no último dia 3 de junho. Dr. Florindo Campanella foi um excelente colega, conhecido de todos os membros desse colegiado aqui. Ultimamente vinha fazendo, há alguns anos já, um trabalho especialíssimo no juizado de pequenas causas, nas câmaras recursais. Queria aqui, em nome da Procuradoria-Geral, e posso, com certeza, fazer também em nome deste colegiado, as nossas homenagens e a nossa saudação ao doutor Florindo Campanella, que vai gozar a merecida aposentadoria, um merecido descanso após um trabalho muito importante, magnífico, diria, prestado para a instituição Ministério Público e para a sociedade paulista. Então, acho que podemos, né, colegas, aprovar um voto de louvor ao doutor Florindo Campanella. Acho que é só isso, né, doutora Tatiana? Dito isso, podemos passar para as comunicações dos ilustres conselheiros. Primeiro a se comunicar hoje é o doutor Bonilha, que está com a palavra. Doutor Bonilha, por favor. Senhor presidente, colegas de colegiado, desejo uma boa tarde, uma boa sessão, e da mesma forma às servidoras e aos servidores que nos assistem, nos dão suporte, e cumprimento também a todos que nos assistem virtualmente. Eu gostaria de fazer uma ponderação em forma de comunicação e que se prende a uma decisão proferida por Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral, uma decisão que foi publicada semana passada e que suscitou um acalorado debate no grupo da Procuradoria Cível, ao qual eu ainda pertenço, evidentemente. O meu cargo é de Procurador de Justiça Cível. E essa decisão, ela trata da disponibilidade ou indisponibilidade do interesse individual de incapaz com um representante legal nos autos. Eu não ignoro aqui que existam fortes argumentos num e noutro sentido, no sentido da decisão proferida por Vossa Excelência, no sentido de que, se o incapaz tem representante legal, o seu interesse passa a ser individualmente considerado disponível, e no sentido diametralmente oposto, dando conta de que a indisponibilidade do direito decorre da incapacidade. É essa a maneira com a qual o Código de Processo Civil, o próprio Código Civil, tratam dessa matéria.
volto a dizer que não ignoro as duas correntes e respeito os doutos fundamentos de uma e de outra. Mas o fato é que essa decisão trouxe um impacto direto na atuação dos membros do Ministério Público na área civil, como que uma racionalização, por uma decisão administrativa de Vossa Excelência. E eu gostaria apenas de ponderar se não teria sido o caso de ouvir previamente a classe a respeito desse tema. Eu estou seguro ao afirmar que a Procuradoria Civil não foi previamente ouvida. Eu indago até, já que o corregedor participa dessa sessão, se a Corregedoria foi previamente ouvida, porque a orientação da Corregedoria não é nesse sentido. É no sentido de que a indisponibilidade do interesse individual decorre da incapacidade da parte, pouco importante se ela está com representante legal ou não nos autos. Então, o que eu gostaria era apenas de indagar a Vossa Excelência se essa decisão foi precedida de um debate democrático, público, com a classe ou parte dela, em especial das áreas do Ministério Público que atuam diretamente com essa matéria, e também aqui a própria Corregedoria Geral de Justiça, a quem compete, evidentemente, fazer uma fiscalização do trabalho de todos os membros do Ministério Público. Portanto, eu aguardo que Vossa Excelência me responda, me esclareça qual o alcance, evidentemente, dessa decisão, já que ela traz esse impacto de verdadeira racionalização da atuação civil, se isso vem por força de uma decisão administrativa tomada por Vossa Excelência e se essa decisão foi precedida de um debate com a classe. Era essa a minha comunicação. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Bonilha. Na verdade, foi uma decisão no âmbito do gabinete, precedida de inúmeros debates com a classe, notadamente com colegas da área, que buscam, há mais de uma década, uma racionalização. Não se trata, efetivamente, de se decidir que a indisponibilidade ou disponibilidade está relacionada à representação ou não do menor. Na verdade, se trata de um caso específico em que havia ali pouco interesse a ser preservado. Não sei se Vossa Excelência conhece o caso, mas era um menor que estava ali, teria sido fotografado de costas, quase irreconhecível, uma briga política, e o promotor de justiça entendeu que não era o caso de oficiar. E, evidentemente, nós não estamos aqui dizendo que não se abra mais vista ao Ministério Público quando há interesse de menores. Não, de modo algum. Sempre abrir vista, mas no interesse da racionalização, no interesse de um Ministério Público que atua de forma mais estratégica, o entendimento deste gabinete é no sentido de que o promotor tem e deve aferir se o caso concreto merece a intervenção do Ministério Público ou, como eu gosto sempre de dizer, se nós vamos ficar intervindo para a ação de reparação do dano do extravio da mala do menor, com o boneco da Minnie ou do Mickey voltando da Disney World. É nesse sentido a nossa decisão. Nesse aspecto, houve debates durante muitos anos, há muito tempo, há inclusive trabalhos anteriores, da gestão anterior nesse sentido, e nós resolvemos nos posicionar com o prévio conhecimento da Corregedoria, já conversei inclusive com o doutor Motauri a respeito, e pretendemos, inclusive, talvez sedimentar um entendimento que dê segurança para os colegas nesse sentido. Só isso, nada mais do que isso. Os debates vêm acontecendo, doutor Bonilha, há muito tempo. Não é uma decisão isolada. É uma decisão que foi, eu sei, do inconformismo da Procuradoria Civil, mas sei também que muitos outros colegas aplaudiram esta decisão. Claro, insisto, e é importante pontuar, não estamos aqui dizendo que basta que o menor tenha representação, advogado, esteja representado pelo pai, que nós não vamos intervir. Nós estamos dizendo, estamos defendendo, é que a intervenção do Ministério Público, após um acurado exame dos autos, deva se dar, haja efetivo interesse indisponível do menor e desde que seja algo que mereça a intervenção da instituição. É nesse sentido o nosso posicionamento, doutor Bonilha.
Doutor Motauri, acho que quer se manifestar. Pois não, doutor Motauri? Se me permitir... Claro, por favor. Senhor corregedor, se me permitir, antes que Vossa Excelência use a palavra, eu agradeço, evidentemente, os esclarecimentos e volto a dizer aqui que não estou secundando um ou outro posicionamento, apenas frisei que essa matéria é bastante controvertida. Claro. E também afirmo, haja vista o debate que circulou no grupo de procuradores, afirmo que a Procuradoria de Justiça Civil não está incluída nessas pessoas, nesses colegas que Vossa Excelência diz que foram ouvidos. Da mesma forma, um procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Civil, chamado pela Corregedoria para auxiliar nos trabalhos correcionais, recentemente deu uma orientação, secundada pelo corregedor, diametralmente oposta à decisão de Vossa Excelência, não é? Então, até para que haja uma tranquilidade maior em toda a classe, naqueles que atuam nessa questão, e não estou aqui a tratar do menino que estava embarcando para a Disney ou não. Esse mérito deixa de ter tanta importância diante de uma duplicidade, digamos assim, de orientação de órgãos da Administração Superior do Ministério Público. Haja vista que a Corregedoria tem um entendimento, que eu tenho até aqui uma cópia, e a decisão da Procuradoria-Geral caminha em sentido contrário. Até para que haja uma uniformidade de entendimento, até para isso é importante que haja ampla discussão com a classe e talvez, volto a dizer, fosse de bom tom colher a opinião da Procuradoria de Justiça Civil, além de outros tantos valorosos colegas que poderiam oferecer subsídios em relação ao encaminhamento dessa questão. Mas eu agradeço as ponderações de Vossa Excelência e espero que haja, de alguma forma, uma uniformidade de entendimento entre a Corregedoria e a Procuradoria-Geral. Eu agradeço a colocação, doutor Bonilha, e, de fato, haverá, a equipe da Procuradoria-Geral já está conversando com a equipe da Corregedoria para que haja essa unificação de entendimento. Na verdade, como nós sempre procuramos fazer, nós procuramos ter uma decisão um pouco mais corajosa no sentido de racionalizar as atividades. Eu estive em alguns debates na Procuradoria Civil, inclusive em campanha, esse tema foi levado, nós ouvimos, entendemos o posicionamento de alguns colegas, como Vossa Excelência bem pontuou, é controvertido. A Procuradoria-Geral apenas está lançando a sua posição, já me entendi que o doutor Motauri que vai fazer esclarecimentos agora, e, a partir daí, o debate está aberto, não temos aí nenhum problema com isso. Apenas foi uma posição muito bem pensada, muito bem estudada e produto de um amplo diálogo ao longo dos últimos anos. Muito obrigado, doutor Bonilha. Doutor Motauri, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, eminente doutor Bonilha, apenas uma consideração que eu reputo importante, que diz o seguinte, né? É posição da Corregedoria, sim, que o Ministério Público deve intervir. Mas eu me lembro que, quando eu era promotor em Santos, havia lá, e há até hoje, 2 cargos que eram de curadores de mandado de segurança naquela época, né? E havia 2 horas da Fazenda Pública em Santos, ainda há. O grande volume de mandados de segurança que havia naquela época dizia respeito à alíquota de ICMS que iria inserir ser imposta sobre a importação de bacalhau, né? E discutia-se nesse mandado de segurança dizendo que bacalhau não é peixe, se bacalhau é peixe ou não é peixe, né? Porque, conforme a decisão do mandado de segurança, haveria a incidência de um tipo de alíquota ou não haveria essa incidência, né? Obviamente que nós temos uma norma que determina a intervenção do promotor de justiça, né, em todos os mandados de segurança, mas também é evidente que nesse tipo de mandado de segurança não há nenhum tipo de interesse público a justificar o dispêndio de energia do Ministério Público, né, que tem uma pleiade de atividades, em torno de algo que efetivamente não resguarda nenhum tipo, ou não toca nenhum tipo de interesse público. Quando tomei conhecimento específico dessa decisão atual, doutor Bonilha, né, minha primeira preocupação foi entrar em contato com o senhor Procurador-Geral, justamente externando a minha preocupação com esse tema. E a minha preocupação em que sentido? No sentido de que nós temos, né, uma ordem de intervenção. Nós temos um mandamento não apenas legal, mas constitucional, em Estatuto de Infância, né, de intervenção do Ministério Público em todos os feitos em que, em princípio, figure como parte um incapaz, né?
Mas eu trouxe a situação do mandado de segurança aqui para dizer o seguinte, esse caso específico, como Sua Excelência, o Procurador-Geral bem explicou, ele é extremamente específico, né? Ele foge completamente à regra de intervenção. É um caso, né, muito e muito peculiar, não vou aqui trazer as peculiaridades, Sua Excelência Procurador-Geral assim entender, ele trouxe em parte, né, extremamente peculiar. Talvez aqui o grande problema tenha sido, né, que a notícia, a publicação não tenha, né, se detido sobre essas peculiaridades daquele determinado caso concreto. Agora, qual a preocupação sobre a maneira da Corregedoria? O Ministério Público deve intervir, sim. Agora, se ele precisa falar no mérito em todos esses processos ou não, essa é uma decisão que o promotor de justiça, no caso concreto, pode tomar. Ele deve ter vista dos autos, tem o direito à vista. Agora, assim como ocorre com mandados de segurança, por exemplo, de multas de trânsito, se o promotor se deparar com uma situação diante da qual ele perceba que não há ali nenhuma razão plausível para a sua intervenção, em face da peculiaridade do caso concreto, eu não vejo aqui óbice a que ele, naquela circunstância, se manifeste pelo prosseguimento do processo, desse por ciente, etc., mas que possa vir a se abster de pronunciar-se no mérito daquele determinado caso. Agora, é óbvio, nós precisamos ter uma diretriz, uma regra muito bem gizada para essa definição. Não podemos deixar ao talante de cada um dizer, nesse caso eu vou intervir, naquele eu não vou intervir. E esse regramento, essa busca, né, de um regramento bastante coeso, bastante seguro, que dê a todos, como Vossa Excelência disse, doutor Boniliel, o interesse de todos nós aqui, óbvio, né, para que todos possam ter segurança jurídica nessa atuação. E esses caminhos estão sendo trilhados, né, em compasso entre a Procuradoria-Geral, hoje a Procuradoria-Geral e a Corregedoria, né, mas eu ressalto, o caso específico realmente me chamou a atenção, mas dadas as suas peculiaridades, né, a Corregedoria não entendeu irrazoável, né, essa decisão. Mas, óbvio, tudo deve ser amarrado de uma forma bastante significativa para que todos possam ter segurança jurídica nas suas atuações. São essas as considerações que gostaria de fazer, senhor presidente. Obrigado, doutor Motauri. Na sequência, passo a palavra para o doutor Saad Maslum. Sim, e obviamente, como tudo na vida, assim também em relação ao Ministério Público, tudo pode ser melhorado e de acordo com o andar da carruagem, conforme bem pontuado por Vossa Excelência, doutor Sarrubo, obviamente poderá haver mudanças, alterações que possam trazer melhorias para o serviço público. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, saúdo Vossa Excelência, saúdo também Sua Excelência, o doutor Motauri Sioquete de Souza, o Corregedor-Geral, saúdo a eminente colega, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, os ilustres colegas deste Conselho Superior do Ministério Público, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Antônio Calil Filho, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Jurandir Marsura. O doutor João não está presente hoje. Não está, né? Mas fica meus cumprimentos também para ele. Cumprimento também os colaboradores do Ministério Público, a todos aqueles que nos assistem, e, mais uma vez, apenas agradecendo o doutor Bonilha por trazer essa importante questão ao conhecimento deste colegiado, e, no mais, desejo a todos, não tenho outras comunicações a fazer, e desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Na sequência, passo a palavra para o doutor Giuliotti. Só justificando, o doutor João Machado está com um probleminha de saúde, o tradicional, já esperado, Covid, mas passa bem. Então, hoje fica aí à distância e sem participar da reunião para que possa repousar. E ficam as estimas de melhora. Com certeza, de todos nós, né? De todos nós. Na sequência, passo a palavra para o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Boa tarde a todos, na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça. Saúdo todos os membros desse egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Saúdo os colegas que nos assistem, saúdo os nossos assessores,
e faço uma saudação especial à doutora Luciana, escolhida para a nossa assessoria de forma democrática, está assumindo hoje a nossa assessoria, provavelmente está nos assistindo. Então, eu faço uma saudação especial para ela, para que ela possa ter aqui, executar um bom trabalho aqui junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Saúdo também os colegas que nos assistem e os nossos valorosos e zelosos funcionários. Como todos os senhores sabem, eu sou procurador criminal, eu sou procurador criminal e hoje eu estou conselheiro, mas eu não me desligo das questões criminais que a gente toma conhecimento. E acabei tomando conhecimento, através de um promotor, doutor Pimentel, promotor de Piracicaba, a respeito de um provimento. Hoje a tramitação do inquérito policial, pelo Código de Processo Penal, ela é feita, a delegacia deve enviar para o juiz, segundo o Código de Processo Penal. Mas no Brasil inteiro isso vem mudando. A polícia encaminha diretamente o inquérito para o Ministério Público. Isso é na Polícia Federal, é no Rio de Janeiro, é no Rio Grande do Sul. E o Ministério Público de São Paulo também está se preparando para que receber os inquéritos policiais diretamente da polícia até um provimento da Procuradoria-Geral de Justiça. O CIS-MP está preparado para receber esses inquéritos policiais. E o provimento do Conselho Superior da Magistratura do 2519 de 2019 determina a tramitação direta dos inquéritos policiais, o provimento da própria Tribunal de Justiça, entre a Polícia Civil e o MP. Procedimento que é estimulado pelo CNJ e também pelo CNMP, que, como eu disse, vem sendo adotado em outros estados. Entretanto, o Tribunal de Justiça ele não abriu mão desse controle, dessa fiscalização dos inquéritos. Talvez os senhores desconheçam isso, e me surpreendeu também ao tomar conhecimento, por isso que eu estou trazendo ao conhecimento dos senhores. No parágrafo 2º do artigo 1º, consta o seguinte: o registro das movimentações no sistema eletrônico deste tribunal será feito através do SAGE. E quem faz os registros através do SAGE? Os nossos funcionários. Os nossos funcionários estão trabalhando para o Tribunal de Justiça, fazendo o registro dos inquéritos policiais no SAGE judiciário. E o que ocorre na prática? Uma duplicidade de serviço. Os nossos funcionários registram a tramitação no CIS, que já está pronta para essa atividade, foi criado para isso, o CIS está pronto para receber essas informações, e também trabalha para o Judiciário, registrando a tramitação no SAGE do Judiciário que disponibilizou, entre aspas, o SAGE, para que nós trabalhemos para o Tribunal de Justiça. E há uma redundância muito grande e um volume muito grande de serviço. Na Barra Funda, eles se adaptaram bem, porque na Barra Funda há uma estrutura de funcionários muito grande. Mas isso no interior está criando uma dificuldade muito grande, e não há funcionários suficientes, oficiais de promotoria, para fazer esse registro para o Ministério Público. Então, o funcionário ele registra a tramitação do inquérito no CIS e no SAGE do tribunal, para o tribunal. É desnecessário isso. Bastaria o CETIC fazendo um relatório. Se o tribunal quer continuar controlando os inquéritos, eu não sei o porquê disso, porque o inquérito ele é destinado ao Ministério Público, Se o tribunal ainda quer controlar essa tramitação de inquérito, basta que o CETIC elabore, eu não sei tecnicamente, mas o CETIC ele elabora um relatório e remeta para o Tribunal de Justiça. Mas hoje o nosso funcionário, já extremamente sobrecarregado, com muitas outras funções administrativas, ele é obrigado a registrar no CIS-MP e no SAGE para controle do tribunal. Então, nossos funcionários, já, repito, extremamente sobrecarregados, estão trabalhando para o Tribunal de Justiça, um trabalho adicional que o Tribunal de Justiça impõe ao Ministério Público através dessa resolução CSM 2519/2019. Por isso, me parece que é uma imposição, é uma subserviência ao Tribunal de Justiça. E nós precisamos urgentemente corrigir isso, conversar. Por isso que eu peço ao doutor Procurador-Geral que converse com o presidente do tribunal. Nós temos que acabar com isso, porque o funcionário pergunta ao promotor: por que nós temos que preencher isso
para o Tribunal de Justiça, né? Nós temos tanto serviço, os nossos funcionários têm tanto serviço, ainda são obrigados a fazer um preenchimento destinado a trabalhar, entre aspas, para o Tribunal de Justiça. É assim que eu vejo essa resolução, por isso que eu trouxe esse tema aqui, me parece que é um tema extremamente relevante, no momento em que nós temos poucos funcionários, em que nós temos poucos promotores, nós estamos tendo uma sobrecarga de serviço muito grande, né? E, embora eu não seja especialista na matéria de informática, há colegas aí que conhecem muito bem essa matéria e poderão dar maiores detalhes para Vossa Excelência, para ver se a gente pode corrigir essa tramitação dos inquéritos policiais. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti, por trazer o tema. Na verdade, isso tem acontecido porque o inquérito, quando vem a primeira vez da delegacia de polícia, ele é distribuído até para prevenção de magistrado, prenotação, aquela coisa toda. E para se evitar duplicidade de serviço, nesse início, isso de fato tem acontecido. Mas é algo que está por algumas semanas, porque com a instalação do nosso SAGE, que já está em mais de 70 promotorias de justiça, e muito em breve estará em todo o Estado, e isto acontecerá automaticamente, quando da distribuição, quando do envio da Polícia Civil para o Ministério Público, isso vai ter um caminho que já vai estar prenotado pelo Judiciário, isso já vai estar resolvido. Então, é algo provisório, é algo que eu vou discordar com todo o respeito de Vossa Excelência, não implica em subserviência a nenhum outro órgão do sistema de justiça, ao contrário, implica, na verdade, em colaboração recíproca, num momento provisório, em alguns lugares, não em todos, porque com o SAGE instalado já na Promotoria de Justiça, aqueles que já têm o SAGE, essa tramitação é direta, sem nenhuma dificuldade, sem a necessidade, inclusive, de registro no SIS, essas coisas todas. Então, isso tudo estará superado em questão de semanas, doutor Giuliotti, e eu vou discordar de Vossa Excelência, isso não implica em subserviência, isso implica em parceria, isso implica, na verdade, em instituições pensando no interesse público, para se evitar a duplicidade de serviço. Isso entra, nesse momento, insisto, em algumas promotorias, não em todas, com um sistema SAGE instalado, tudo isso é automatizado e não haverá nenhuma dificuldade para os nossos servidores. Bom, se o senhor disse que vai ser resolvido em semanas, ok, mas hoje está havendo uma sobrecarga muito grande para os nossos funcionários. Eles estão trabalhando para o Tribunal de Justiça e há outros afazeres. Se o senhor disse que vai ser resolvido em semanas, nós vamos aguardar, mas hoje está onerando sobremaneira os nossos funcionários, promotorias que não dispõem de funcionários, né, promotorias aí sem promotores, sem funcionários, promotorias com um excesso muito grande de serviço. Então, hoje, está onerando muito os nossos funcionários, mas se o senhor disse que vai ser resolvido em semanas, vamos acompanhar para ver se isso, de fato, vai ocorrer. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Com a palavra, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, digno corregedor, nossa digna secretária, demais colegas. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar, senhor procurador-geral, a minha alegria, a minha satisfação de quase a nossa totalidade de colegas estar aqui presentes na data de hoje, desejando melhoras ao nosso digno corregedor, a quem gostaria de estar abraçando pessoalmente, cumprimentando pessoalmente, como também o doutor João Machado, a quem estimo que em breve se recuperem e estejamos todos aqui reunidos presencialmente. Senhor Procurador-Geral, eu teria duas comunicações ou duas circunstâncias de caráter público e que me trouxeram alguma preocupação e acho que é de importância desse colegiado, e duas questões de ordem institucional, se Vossa Excelência me permitir. A primeira delas diz respeito à comarca de Guarulhos, onde há uma questão referente à taxa ambiental, no que diz respeito à coleta do lixo, e que estaria onerando os cofres públicos daquela comarca em praticamente 120 milhões de reais no ano. E a população tendo que arcar com esta taxa. A prefeitura, me parece, com bastante propriedade, entendeu que as companhias aéreas deveriam, na realidade, por conta de marco regulatório que autoriza a transferência dessa responsabilidade, desses valores, para as empresas aéreas,
uma vez que as empresas aéreas são aquelas que são as maiores responsáveis pelo dano ambiental, pelo impacto ambiental, e não mais do que isso. A arrecadação, se fosse voltada às companhias aéreas, ela ultrapassaria de 120 milhões e passaria a 400 milhões de reais a arrecadação. Me parece que, no lugar desses 120 milhões passados ao contribuinte, nós teríamos um retorno de quase 300 milhões no que diz respeito a esta inversão que me parece bastante razoável. E, simultaneamente a isso, nós tivemos novas concessões para aeroportos e impactos ambientais de grande monta que devem, como Vossa Excelência certamente estará atento, a essas questões ambientais urbanísticas. Muito embora possa existir aí uma discussão no que diga respeito à legitimidade, aqui entendo, assim como nós debatemos na reunião anterior, a questão de uma legitimidade concorrente, como foi feito em relação à matéria eleitoral, entendo aqui também haja uma relativa concorrência de condutas no que diz respeito a esta situação que me pareceu algo grave. A outra questão de ordem pública, senhor Procurador-Geral, diz respeito a, mais uma vez, eu lamento estar trazendo mais uma vez esse fato, em relação à Cracolândia, que me parece que a atuação conjunta, que, como Vossa Excelência bem pontuou, estaria sendo elaborada por conta de uma agência ou então por promotorias especializadas em matéria de segurança pública, nós tivemos a oportunidade de ouvir ontem digamos assim, uma feliz colocação do Dr. Arthur Pinto Filho, aonde está se falando agora na Cracolândia, depois de uma atuação, de uma intervenção policial, hoje a questão referente à internação compulsória por 90 dias. E após isso se falar em inclusão dessas pessoas submetidas a 90 dias de internação compulsória. O que me traz preocupação, senhor Procurador-Geral, é que essas ações não estão sendo conjuntas, estão sendo pontuais. E faria aqui uma observação, por minha própria responsabilidade, que não há como se reincluir quem nunca esteve incluído na sociedade. Porque essas pessoas vão voltar sem moradia, sem emprego e até mesmo sem alimentação. Aproveitando, hoje vendo uma colocação trazida por Vossa Excelência, me pareceu bastante propícia, com relação à campanha que o Ministério Público vai trazer no que diz respeito à utilização de influenciadores digitais para assegurar a lisura do processo eleitoral, me pareceu algo bastante interessante, trazido por Vossa Excelência, hoje noticiado na nossa página, e ficaria só uma sugestão. A sugestão de que houvesse, além dessa postura em relação aos influenciadores digitais, uma atuação propositiva dos nossos promotores eleitorais, para que os nossos promotores eleitorais pudessem fazer um levantamento de quantos jovens são eleitores nas escolas públicas principalmente, e pudessem, esses promotores eleitorais, ministrar palestras elucidativas no que diz respeito à importância da lisura e de um processo eleitoral. E, por último, senhor Procurador-Geral, eu aproveitaria a manifestação trazida pelo conselheiro Giuliotti no que diz respeito aos inquéritos, só para acrescentar aquilo que foi trazido ao debate, a questão referente às promotorias do interior, onde ainda, e mesmo na Barra Funda, onde existem ainda inquéritos físicos. E esses inquéritos físicos, muitos colegas têm reclamado, e, a meu ver, com toda razão, meu sentido com toda razão, que quem vai buscar esses inquéritos? Ou o promotor vai até a delegacia, ou o delegado, com boa vontade, entrega estes inquéritos à Promotoria de Justiça, que é o seu destinatário. E as duas últimas colocações que faço, senhor Procurador-Geral, na verdade, são uma pergunta. Quando Vossa Excelência disse em relação à criação de cargos de segurança pública, a questão referente à anexação de atribuições de crime organizado à 6ª Promotoria de Justiça Criminal,
e numa ideia de que parece, salvo o melhor juízo, que todas as promotorias criminais da Barra Funda estariam acumulando outras funções, além destas funções típicas, as funções referentes à função de crime organizado, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores, mas essencialmente crime organizado. E, por último, aproveitando a presença do nosso digno corregedor, a quem, mais uma vez, faço votos de pronta melhora, doutor Montauri, a questão referente à própria corregedoria teria cancelado uma reunião com os substitutos por conta da propagação do vírus, que, lamentavelmente, ele está ocorrendo nesta cidade e até no Brasil. Se existe alguma possibilidade de restrição em relação aos prédios do Ministério Público e mesmo em relação à presença dos promotores, da forma que foi determinada, diante desta nova propagação, desta nova onda no que diz respeito ao lamentável episódio da pandemia. São essas as simples ponderações que faço, Procurador-Geral. No mais, desejando a todos uma excelente sessão, sempre com a urbanidade, sempre com a cordialidade e a liberdade do debate que nós temos em relação a este órgão colegiado, onde o respeito se sobrepõe em relação a eventuais divergências de qualquer outra ordem. Agradeço pelo uso da palavra, desejando a todos uma excelente sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Com relação à questão eleitoral, há um projeto já lançado, inclusive, há algumas semanas atrás, em Sertãozinho, que é o projeto Vozes pela Igualdade de Gênero. E ele abrangerá justamente o tema pautado por Vossa Excelência. Promotores de justiça vão às escolas conversar sobre igualdade de gênero, mas vão também conversar sobre fake news. Essa é a orientação. Aqueles promotores que estão aderindo a esse projeto, e muitos aderiram, foi uma festa bonita em Sertãozinho, com a presença do secretário da Educação, não é? E os promotores vão às escolas estaduais, às escolas municipais, para falar a respeito de igualdade de gênero, mas também vão falar de eleições, de fake news e tudo mais. Isso tem sido uma pauta que nós consideramos relevantíssima para que possa acontecer o processo eleitoral da maneira que todos nós esperamos. Um processo eleitoral transparente, limpo, que represente efetivamente a vontade da população, que expresse a cidadania, a vontade da população brasileira. Com relação à Barra Funda, nós estamos criando os cargos, aqueles cargos para atuar na vara do crime organizado e estamos conversando com as 6 promotorias para ver onde esses cargos serão alocados. Não sei se é a respeito disso que Vossa Excelência fez menção, mas são os secretários da Barra Funda que vão decidir onde serão alocados os cargos, acho que são 3 ou 4 cargos, eu não tenho segurança para dizer aqui agora, que são aqueles que atuam perante a vara do crime organizado. São os promotores da Barra Funda, os secretários, os colegas, que vão decidir onde esses cargos serão lotados. Na primeira, na segunda, na sexta, eu, francamente, não tenho conhecimento total, eu sei que a diretriz foi essa, e eu não saberia dizer se esse assunto já chegou a um bom termo lá. Mas a discussão é essa, os colegas vão indicar onde esses cargos serão alocados, e, a partir daí, nós teremos a nomenclaturação, passará aqui por esse conselho, evidente, a nomenclaturação já está em vias de acontecer. Com relação a Guarulhos, coincidentemente, há 3 semanas atrás, ou 2, também não sei dizer, o prefeito esteve aqui tratando a questão da taxa do lixo, também uma questão ambiental importante, fiz menção a esse problema. Nossa coordenadora do Centro Operacional Ambiental e dos colegas do gabinete estão olhando esse tema dentro daquilo que é possível se fazer diante da proposta de Vossa Excelência. E, por fim, com relação à Cracolândia, as oitivas têm acontecido, foi instaurado um inquérito civil no âmbito das promotorias de inclusão social, de habitação e urbanismo, enfim, a tutela coletiva, e o acompanhamento sob o prisma criminal também com um colega previamente designado. É esse o olhar que nós estamos tendo. Inclusive, só fui informado aqui agora há pouco, há um recurso contra a instauração desse inquérito, que já deve estar nesse conselho, não sei
para quem foi distribuído, já deve estar por aqui. Né? Então, o Ministério Público tem procurado atuar. Esse é um caso complexo, é um caso difícil. Não é? Já foram feitas várias tentativas de se resolver o problema da Cracolândia, mas nós todos sabemos que isso não se resolve em dias, em meses, nem tampouco em anos. É um processo complexo. Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que não adianta internar, daqui a pouco eles são desinternados e não tem emprego, não tem moradia, ou seja, tem todas as dificuldades, então é muito complexo. E nós temos, como tenho dito, nesse Conselho, acompanhado com muito cuidado a questão da Cracolândia. Acho que eram essas, né, doutor Marco Antônio? Não sei se faltou algum esclarecimento, agradeço. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar cada um dos colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público. Quero estender minhas saudações aos nossos colaboradores e cumprimentar também a todos os colegas que acompanham a presente sessão. Inicialmente, eu gostaria de aderir à fala do conselheiro Pedro Jesus Giuliotti. Me parece que Sua Excelência traz um tema extremamente importante, mesmo porque 26% dos inquéritos civis que hoje têm tramitação são inquéritos físicos. E é evidente que nós temos uma escassez muito grande de mão de obra. Os nossos funcionários, os nossos colaboradores, eles têm se desdobrado no sentido de atender às expectativas, mas nem sempre isso é possível. E a nossa estrutura é uma estrutura totalmente diferente da do Poder Judiciário. Se é verdade que no Ministério Público é uma constante a dificuldade na monitoração, na destinação dos recursos, por outro lado, o Judiciário ele tem um orçamento muito maior do que o nosso, e não haveria sentido algum no Ministério Público acabar desenvolvendo atividades que, na essência, competiriam ao Poder Judiciário. Uma coisa é colaboração, outra totalmente diferente é assumir atividades, assumir funções que não pertencem ao Ministério Público. Infelizmente, essa recíproca nem sempre é verificada quando nós necessitamos, quando nós precisamos de auxílio. E os promotores nas mais diferentes comarcas do Estado de São Paulo são a prova inconteste desse fato. Então, eu me associo aqui à preocupação do conselheiro Giuliotti e espero efetivamente que essa situação ela venha a ser solucionada dentro de um curto espaço de tempo. O segundo tópico que eu gostaria de me manifestar é a respeito de uma campanha que, de acordo com o site do Ministério Público, está sendo lançada hoje, denominada MP Fiscaliza as Eleições 2022, pode confiar. Me parece importante que os influenciadores digitais, que os formadores de opinião, eles tenham noção do papel do Ministério Público. Acho também que é importante que o Ministério Público ele venha a combater as fake news, que defenda a igualdade de gênero, mas me parece também de suma relevância que o Ministério Público ele resgate o seu papel em relação a temas extremamente caros e importantes. E eu cito alguns a título exemplificativo. O primeiro deles é a captação irregular de sufrágio. Seria importante que o Ministério Público apontasse com muita clareza para a população que aqui no Estado de São Paulo não se admite, em hipótese alguma, a captação irregular de sufrágio, que é uma infração administrativa eleitoral que pode levar à cassação do registro da candidatura ou tornar sem efeito a diplomação, assim como o próprio crime eleitoral do artigo 299 do Código Eleitoral. Em relação à infração político-administrativa, aqui nós temos uma situação curiosa. É necessário que a ação seja proposta com prova pré-constituída. E é evidente que quem vai ter que constituir essa prova será o Ministério Público. E, para isso, seria necessário o desenvolvimento de estratégias, de objetivos a serem definidos em todo o Estado de São Paulo. Me causa preocupação também a impunidade em relação ao abuso do poder político e do poder econômico. E é evidente que esse é um tema também sensível à nossa instituição, e a nossa instituição precisa trazer resposta a ele. O Ministério Público não pode descurar ainda da acessibilidade das pessoas com deficiência e o processo eleitoral. Hoje, 25% da população brasileira é constituída por pessoas com deficiência.
E esse é um tema que deve também despertar a sensibilidade e, sobretudo, garantir o exercício correto e regular da cidadania. E, para isso, é necessário que haja efetivamente uma campanha da instituição, no sentido de acolhimento, no sentido da exigência do desenvolvimento de políticas públicas, para não ocorrer um episódio que, infelizmente, é muito comum no dia das eleições, que é o fato da pessoa que tem algum tipo de mobilidade ter dificuldade na hora do exercício do voto, do cego não conseguir exercer esse voto por vezes, ou até mesmo do tetraplégico não conseguir votar sem que ele conte com o auxílio de uma outra pessoa. O Tribunal Superior Eleitoral, a respeito desse tema, ele conta com uma súmula muito antiga. E, pelo que se observa, não há interesse, ou não há, pelo menos, preocupação no sentido de mudança desse posicionamento. Então, cabe ao Ministério Público, sim, fomentar essa discussão e provocar o enfrentamento desse tema. De igual modo, nós temos que combater a improbidade administrativa em matéria eleitoral, que é um outro tema em que a ação que é proposta, ela também exige prova pré-constituída. Prova essa que, certamente, mais uma vez, terá que ser produzida pelo Ministério Público. O Ministério Público já atuou em relação a esse tema de uma forma bastante veemente. Isso fez com que fosse modificada a chamada Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, e fosse ali inserido um dispositivo impedindo a instauração de inquérito civil em matéria eleitoral. Isso foi uma resposta, infelizmente, daqueles que, com regularidade, burlavam as normas eleitorais, à atuação independente, à atuação afirmativa e proativa do Ministério Público. E acredito também que seria muito importante que, nessas eleições, o Ministério Público ele se posicionasse, o Ministério Público de São Paulo, a respeito de alguns temas de natureza criminal. Eu tenho ouvido com muita preocupação a defesa da possibilidade de acordo de não persecução penal em se tratando de corrupção eleitoral. Nós estamos diante de um crime que não é praticado com emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, em que pode haver a confissão, mas aqui deixar de levar adiante o processo, no curso de um processo eleitoral, em que a democracia é colocada em risco, não é medida que pode ser apontada como razoável. Cabe ao Ministério Público, tendo em vista a magnitude do bem lesado ou ameaçado de lesão, apontar um enfrentamento, um tratamento objetivo, no sentido de afastar essa chaga que corrói os alicerces da democracia e do chamado Estado Social e Democrático de Direito. Eu quero registrar aqui que acho importante, sim, combater fake news, acho importante reforçar a questão da igualdade de gênero, mas acredito que esses outros temas também são temas que precisem ser enfrentados e, sobretudo, prestigiados. Ou seja, o Ministério Público de São Paulo, ele tem tradição nesse enfrentamento e compete a ele conduzir e não ser conduzido nessa matéria, que é uma matéria tão particular, tão cara, que é o direito penal e o processo penal eleitorais. Então, são essas, senhor presidente, as minhas ponderações e as minhas considerações. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte, registrada aí sua manifestação. Na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Calil. Muito obrigado pela concessão da palavra. Gostaria de cumprimentar todos que acompanham essa sessão telepresencial do Conselho Superior do Ministério Público. E quero me associar à fala do doutor José Carlos Mascari Bonilha, dando as boas-vindas à promotora de justiça Luciana Vieira, que passou a integrar a assessoria especializada desse Conselho Superior. Acho que foi o doutor Juliotti. Perdão. De qualquer forma, roubaram a ideia, me associo à fala de quem fez essa saudação de boas-vindas, desejando a ela que seja feliz nesse conselho. E, no mais, desejo uma boa reunião, não tenho outras comunicações. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Acho que todos nos associamos à proposta aí do doutor Juliotti, a fala muito bem pontuada pelo doutor Juliotti, reiterado por Vossa Excelência, dando as boas-vindas à doutora Luciana, fazendo também
a referência ao trabalho da doutora Tatiana Trivilo, que ficou aqui por muito tempo, né, que já foi objeto de apreciação na reunião passada. Muito obrigado, doutor Antônio Calil. Na sequência, eu passo a palavra para o hoje nosso decano aqui, doutor Jurandir Roberto Marsura. Por favor, doutor Jurandir. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, quero cumprimentá-lo pelas relevantes informações trazidas aqui ao conhecimento desse Conselho. Quero também cumprimentar o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Motauri Sioquete de Souza, cumprimentar a nossa colega secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, cumprimentar aos demais conselheiros, doutor Antônio Calil Filho, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Pedro de Jesus Giliotti, doutor Saad Mazlum, doutor Antônio Carlos da Ponte e doutor José Carlos Mascari Bonilha. Desejo a todos que tenhamos uma boa reunião, sem comunicações a fazer. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Nossa saudação a Vossa Excelência. Doutor João, justificada a ausência. Com a palavra, nossa ilustre secretária, a querida amiga doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Por favor. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, digníssimo senhor Corregedor-Geral, digníssimos colegas, doutor Bonilha, Saad, Juliotti, Marco Antônio, Ponte, Calil, Jurandir, doutor João, a quem eu desejo as melhoras, que não está conosco, nobres serventuários e caros colegas que nos assistem. Eu gostaria de fazer um registro em face da aposentadoria do doutor Florindo Campanella, com quem eu tive a oportunidade de conviver por longos anos da Barra Funda, excelente colega. Ele acrescentou muito ao Ministério Público, atuando na segunda instância do Tribunal Especial, GCRIM. Fará uma imensa falta, além de ser um colega muito companheiro, sempre disponível a todos os demais colegas. Para mim foi uma satisfação trabalhar com o doutor Florindo e ele deixará muita saudade. Então, gostaria de fazer esse registro. E desejar uma boa reunião a todos. No mais. Obrigado, doutora Tatiana. Senhor presidente. Pois não? Se me permite, gostaria também, eu acabei esquecendo, mas de fazer expressamente também esse registro em relação ao eminente colega Florindo Campanella, um brilhante membro do Ministério Público que nos deixa e com certeza vai seguir aí o seu caminho. Então fica feito esse registro para o colega Florindo Campanella. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Então, registrada aí também a fala do doutor Saad. Na sequência, passamos a palavra para o nosso ilustre corregedor-geral, que esperamos também esteja muito bem aí de saúde, né? Que nos acompanha hoje virtualmente. Com a palavra, doutor Motauri, o nosso corregedor-geral. Excelentíssimo senhor presidente, a quem renova os cumprimentos, excelentíssima senhora secretária, excelentíssimos senhores conselheiros, nobres colegas, assim como os nossos servidores e servidoras, boa tarde, né? Infelizmente não posso estar aí hoje presencialmente com vossas excelências, porque eu sou um adepto fervoroso das reuniões presenciais, mas semana que vem estarei já plenamente recuperado aqui de uma Covid e já estarei de volta. Eu apenas gostaria aqui, senhor presidente, de fazer duas observações. Em primeiro lugar, de saudar a todos os nobres conselheiros pela riqueza das propostas e comentários realizados até agora, né? Isso bem demonstra que todos temos um objetivo comum, que é o engrandecimento da nossa instituição, né? São temas momentosos, importantes e todos eles ligados ao enriquecimento de nossa instituição. Então, gostaria de parabenizar a todos e a nossa secretária, né, por termos aqui um fomento de boas propostas, de boas ideias, de ideias que vêm realmente ao encontro, né, do que o Ministério Público espera deste colegiado, e todos aqui sabem e têm um cabedal suficiente para terem essa proposição, porque todos nós temos o mesmo ideal, um ideal comum de engrandecimento de Ministério Público.
Eu apenas gostaria de fazer uma pequena observação, quanto a sua excelência, doutor Marco Antônio, fez um comentário, né, acerca do adiamento da reunião que a Corregedoria ia realizar agora na próxima sexta-feira com todos os promotores de justiça substitutos. E isso se deu, doutor Marco Antônio, porque, em verdade, né, essa reunião poderia ser realizada agora, assim como pode ser realizada em agosto. Não há o mínimo problema, né? O acompanhamento dos promotores substitutos hoje, ele não se faz apenas pelo envio de pastas, como na minha época de assessor, né? Hoje nós temos a nossa assessoria se dirigindo a todas as promotorias de justiça em que os nossos colegas substitutos se encontram. Então, hoje o acompanhamento da corregedoria se dá, inclusive, nesse nível, né? Os assessores vão à promotoria em que o colega se encontra designado, participam ali, acompanham o colega no dia a dia daquela promotoria, no desempenho de seus trabalhos, verificam essa atuação e não apenas aquela atuação formal, digamos assim, do papel, né? Então, esse acompanhamento vem sendo feito de forma a miúde, de forma constante e de forma presencial entre a assessoria e esses colegas, né? Então, em verdade, por essas circunstâncias, eu tive por bem, né, adiar essa reunião, porque não havia necessidade de nós colocarmos ali 80 colegas, né, contando a nossa assessoria, 80 colegas num espaço fechado, numa situação, digamos, crítica, né? Isso poderia ser adiado. O que não significa dizer que a nossa presença física nos gabinetes, né, não seja essencial. Essa é essencial, temos que lá estar e não há, com a devida vênia, nenhuma justificativa para que venhamos a reverter esse quadro de presença física que está sendo levado a bom termo, né? Não temos aí nenhuma notícia de que em uma promotoria ou em outra, em que há colegas presentes, esteja havendo lá uma farta contaminação, né? Esteja havendo uma situação crítica. Mas, se há a possibilidade de adiarmos uma reunião que não é essencial, ao menos nesse momento, então aí o bom tom, né, nos leva a esse tipo de comportamento, e foi essa a razão desse adiamento, né, circunstancial. Aliás, não fosse isso, eu teria que adiar por conta própria agora, né, senhor presidente, senhores conselheiros, né, porque não creio que sexta-feira eu já consiga estar de volta, muito embora seja essa a minha intenção. Desejo a todos e a todas um excelente prosseguimento de reuniões, né, da nossa reunião, e uma profícua e excelente semana a todos, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Montauri. Realmente, o número de infecções, acho que todos têm conhecimento, aumentou sobremaneira, aumentou na instituição também, os nossos servidores, membros, e nós estamos trabalhando com toda a cautela. O comitê de crise reuniu-se na segunda-feira, e não há recomendação para fechamento dos prédios, nada disso, apenas o uso de máscaras. Nós já havíamos recomendado o uso de máscaras no prédio na semana anterior e agora, na última sexta-feira, baixamos resolução tornando obrigatório o uso de máscara dentro dos espaços do Ministério Público. Acho que isso é suficiente, com as cautelas que todos devemos ter. Vamos levando adiante, inclusive com o sistema de teletrabalho já implantado. Muito obrigado, doutor Montauri. Com isso, vencemos as nossas comunicações, de maneira que podemos enfrentar a nossa pauta. O item número 1 da pauta é a apresentação de relatório de participação em curso no exterior. Doutor Fábio Ramazini Bechara, que é 5º promotor de justiça do Patrimônio Público e Social da capital. Relator é o conselheiro doutor João Machado, que não está, então acho que fica prejudicado, né? Doutor João Machado ausentou-se aí por conta... Doutor João Machado não está. Não, ele já fez o curso e apresentou o relatório. Ele não vai apresentar aqui para nós, fazer alguma consideração, alguma coisa, não? Não. Acho que não ele é comum fez... fazer isso? Não necessariamente. O que ele disse é que tudo que ele fez lá, ele fez um arquivo e ele vai remeter a nós com todas as atividades que foram desenvolvidas lá, para o nosso conhecimento e também para poder divulgarmos com os colegas. Mas se os senhores desejarem, a gente pode pedir para ele, numa reunião, fazer uma apresentação. Eu gostaria de ouvi-lo, Vamos agendar com ele, então, numa reunião, uma exposição. Eu
Eu acho que não seria necessário agendar com ele uma reunião, mas colocar isso na pauta da próxima reunião do Conselho, que aí ele apresenta. Mas eu gostaria de ouvi-lo. Sim, mas na reunião do Conselho. Se ele puder participar. Na reunião do Conselho. Isso, exatamente. Não, o que eu digo de agendar com ele é a possibilidade de ele comparecer. Na próxima reunião nós já do tivemos Conselho, reuniões quando colocar em pauta, ele poderia se manifestar também. Nós já tivemos reuniões em que não foi colocado na sessão plenária do Conselho. Então, me parece que aqui seria interessante que houvesse aqui na sessão plenária. Nenhum problema. A gente fala com ele, né? Colocamos na próxima reunião. Item número 2, pedidos de autorização para residência fora da comarca. Interessados, como de praxe, peço vênia para ler apenas os interessados. Dr. Gilberto Porto Camargo, 34º Promotor de Justiça de Campinas. Dr. Vinícius Bonesso Guilan, 14º Promotor de Justiça de Santo André. Dr. Renato de Jesus Marçal, 1º Promotor de Justiça de Tatuí. Os votos dos ilustres relatores são pelo deferimento do pedido, assim como o parecer da Corregedoria Geral, de maneira que está em discussão, acho que podemos aprovar sem grandes discussões. Com isso, nós vencemos a nossa sessão administrativa. Tem mais algum item? Sim, houve uma questão que até já passei para os senhores conselheiros, um pedido do doutor Carlos Henrique Gasparotto, segundo promotor de Franca, e ele pediu para fazer, durante os meses de maio e junho, 2 quinzenas, 13 de maio, 14, 20, 21, e acho que junho, 2 semanas também, frequentar o curso aqui em São Paulo. Ele está no doutorado e teria essas aulas presenciais. Foi para a Corregedoria, que deu o parecer favorável, e por um motivo desconhecido ficou na Corregedoria e não subiu para nós. Ele já está fazendo o curso e ele apresentou todos os requisitos, está com o trabalho em dia, tem colega que está disposto a ficar às sextas-feiras quando ele vem para São Paulo, e eu fiz o voto também favorável nesse sentido, e eu trouxe para os senhores. Eu não sei se os senhores tiveram tempo de ler, se gostariam de discutir ou querem deixar para a próxima semana. Colegas? Podemos votar agora, né? Podemos votar agora, acredito. O doutor Gasparotto é um exemplo de promotor de justiça, uma pessoa dedicada, e a prova maior disso é que, não obstante o pedido não tenha sido apreciado, ele já tomou as precauções. Então, acho que nós poderíamos votar. Todos tiveram conhecimento, pois não, doutor Bonilha? Senhor presidente, senhora secretária, houve aí uma questão de déficit de trâmite administrativo lá na Corregedoria, né? Não houve um encaminhamento oportuno tempore por uma questão administrativa interna, né, já devidamente objeto das correções necessárias. Então, eu também endosso aqui as palavras do Dr. Ponte, podemos votar, né, trata-se de um excelente colega e a Corregedoria está inteiramente de acordo com o seu pedido, senhor presidente. Não vejo por que adiarmos essa votação. Pois não, doutor Bonilha? Eu também penso que deva ser votado agora, até porque parte do curso já aconteceu, né? Foi a partir de 13 de maio, não é? Então, isso já se consolidou, digamos assim, tendo o posicionamento favorável da Corregedoria e sendo quem é o requerente, também não vejo nenhum óbice para que votemos agora. Claro. Podemos, então, aprovar, colegas? Sim. Aprovado, então, o pedido do ilustre colega doutor Gasparotto, de Franca. Agora sim, vencemos, então, a nossa pauta, essa primeira etapa dos trabalhos. Eu peço vênia para deixá-los. Hoje, sob a presidência do doutor Jurandir Marsura, com a ausência do doutor João. Nosso decano hoje é o doutor Jurandir Norberto Marsura, que assume, portanto, a presidência dos trabalhos diante dos compromissos que nós temos agora, a partir de agora, na Procuradoria-Geral de Justiça. Saúdo, então, o doutor Marsura, o nosso presidente a partir de agora. Deixo um fraternal abraço a todos os membros deste colegiado, aos nossos servidores, rogando que tenham uma excelente segunda parte da reunião, rogando que tenham uma ótima semana, com muita saúde e muitas alegrias. Vamos em frente. Muitíssimo obrigado. Doutor Motauri. Também gostaria de me despedir dos eminentes colegas, agradecer aqui a atenção a mim despendida nessa reunião, o prazer de aqui estar com amigos tão diletos, desejar a todos um excelente prosseguimento da sessão e uma semana com muita saúde e muita aventura.
Fiquem com Deus, abraços a todos e individualmente a cada um, né? E semana que vem, se Deus quiser, estarei presente novamente, né? Para poder abraçar pessoalmente Vossas Excelências. Uma excelente continuidade dos trabalhos a todos os colegas. Se Deus quiser, estimas melhoras, doutor Motauri. Melhoras, doutor Motauri. Obrigado. Fiquem com Deus. Melhoras, doutor Motauri. Obrigado, doutor Jandir. Fica com Deus. Bom, eu consulto os colegas se nós faremos nosso intervalo para o café, nesse momento, melhor, né? Porque depois nós iniciamos os trabalhos e já concluímos, né? Sim. Todos de acordo? Existem sustentações orais. Não existem sustentações orais, não é? Acho que, diante da inexistência de sustentações orais, talvez fosse interessante nós continuarmos, e aí já definiríamos de uma vez, mesmo porque os processos do Dr. João, creio eu, eles estão prejudicados hoje, não é? Em função dele estar acometido da Covid-19. Então, a minha proposta seria no sentido de nós já caminharmos aí para análise dos protocolados e, efetivamente, deliberação. De acordo. Eu concordo. Tem só, acho que, um destaque meu, não é? Que é aquele voto divergente do doutor Marsura. Tem um voto divergente também do doutor Giuliotti. E acho que haveria a necessidade daquele primeiro destaque que foi da reunião passada, refalar sobre ele. Acho que o doutor Jurandir tem que entrar no outro link e aí iniciarmos a gravação, porque acho que é lá onde os advogados são admitidos.